Então, nós temos aqui algumas perguntas, né? E eu começo aqui com uma pergunta bem interessante. Diz o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Irmã Cristina, a senhora é filha adotiva, né? Então, foi difícil para você processar dentro de você essa condição? Que conselho você daria para os pais que a adotaram ou que vão adotar uma criança quanto ao momento, qual é o momento ideal para esse tipo, né, para essa revelação? E, por fim, como ajudar aquelas pessoas que descobriram tarde demais e, às vezes, através de outras pessoas e não pelos pais, sobre a sua condição de filho adotado? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu sempre falo abertamente, quem me segue nas minhas redes sociais, já sabe, já viu, já conhece a minha história. Eu sou filha adotiva com muito orgulho. Eu sou muito feliz e grata por ser adotiva. Então, falando de uma maneira profissional, a adoção ela mudou a minha vida. E nós precisamos entender quem foi adotivo ou quem pretende adotar uma criança, que você vai mudar a vida dessa criança. Eu acompanho muitos lares, né, de uma maneira voluntária. Eu me solidarizo, sou psicóloga, ajudo nos laudos para muitas crianças serem adotivas, né? Aliás, serem adotadas. E eu percebo, eu passei por uma experiência muito rica de um lar que eu visitava, que eu trabalhava de maneira voluntária nesse lar, e conheci uma criança extremamente rebelde nesse lar. Certo dia eu vi essa criança na minha ala, na primária. E eu perguntei, olha, fulana, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu vim com a minha mãe para a igreja. Puxa, ela tem uma mãe, fiquei muito feliz, porque aquela criança que era rebelde estava morta, né? Felicíssima na primária. E depois eu não sabia, mas uma irmã da minha ala estava naquele processo de levar essa criança para a sua casa aos finais de semana. E ela modificou completamente a história daquela criança que era rebelde. Hoje, essa criança foi selada, né, já há algum tempo aos pais, tem um irmão, que são extremamente unidos, e ela tem uma perspectiva não só de vida aqui terrena, mas uma perspectiva de vida eterna. Ela ganhou uma família eterna. Pais justos, que criam seus filhos de uma maneira sábia, né, com limites. Então, quando eu digo que foi uma bênção para mim, porque os meus pais adotivos, eles sempre me ensinaram, apesar de ser filha única e adotiva, eu sempre tive limites em todo o período da minha vida, né? Tanto quando eu conheci a igreja aos 16 anos, eu não precisei mudar muita coisa, né? Eu nunca tinha bebido, nunca tinha fumado, nunca tinha feito nada que me agravasse a minha conduta. Então, foi muito fácil sentir e me adaptar à igreja, às regras da igreja. Qual o melhor momento para se contar? Logo que a criança tiver entendimento, bebezinho, 1 aninho de idade. Essa primeira infância, de 1 a 7 anos, é essencial que a criança, é o momento que a criança ela estabelece, ela constrói, né, o seu caráter, ela molda o seu caráter através dos ensinamentos dos pais. Então, é essencial que nesse período de 1 a 7 anos, ela saiba que ela é uma filha adotiva, ela é uma filha do coração, né? E isso não quer dizer que ela não é filha especial, como uma filha biológica. Muitas vezes os filhos adotivos são até mais especiais do que os filhos biológicos, né? Pasme, mas isso é uma verdade. Então, nunca esconder. Os meus pais, eles tomaram atitude, eles não queriam que, de maneira alguma, eu soubesse que eu era adotiva. Mas eu sempre senti, o filho que é adotivo, ele sente que ele não pertence àquela família biologicamente. Que ele pertence à família fisicamente, mas biologicamente não. Ele sente, eu sentia isso. E até nos 16 anos, quando a minha mãe adotiva faleceu, né, de câncer, e naquele momento que eu estava orando, né, porque eu tive muitos problemas, eu nunca consegui assim ser muito católica, e eu estava orando ali na beira do caixão dela e disse, olha, não é justo, né, esse amor todo
acabar aqui, eu não aceito isso. E quando chegaram duas amigas da minha mãe e disseram, cadê aquela menina que ela cria? E foi aí que eu tive a certeza, porque eu já entendia que eu era a filha adotiva, apesar de que ninguém nunca me disse. Eu soube que eu era filha adotiva. Tive a certeza absoluta. Mas o meu amor por aquela mulher, naquele momento, triplicou, quadriplicou, porque ela se dedicou uma vida toda para cuidar de mim, coisa que a minha mãe biológica não fez. Mas o essencial na minha vida foi não só amar os meus pais, né, de todo o meu coração. Meu pai faleceu agora recentemente, fez 1 ano, e eu vou ter o privilégio, assim que abrir o templo, de poder batizá-lo e ser selado a ele e a minha mãe, que são os meus pais, que eu amo, e são meus pais verdadeiros, são esses que me criaram. Mas eu não tenho problema nenhum com os meus pais biológicos. Eu não posso julgar e nem ninguém pode julgar. Existe algum motivo, algum problema, alguma coisa que potencializou essa adoção. Então, eu não posso julgar quem sou eu. Só posso amá-los e agradecê-los por, de alguma forma, terem me trago a esse mundo. Eu ter a bênção de estar viva, não é? Muito bem. Obrigado, Ana Cristina. Tem uma pergunta aqui, uma irmã pergunta. Às vezes fazemos os exercícios, procuramos aumentar nossa paciência, reduzir nossa exposição às notícias, mas mesmo assim a realidade bate forte em nós como uma perda de muitos entes queridos. Não é saudável termos nosso tempo de luto? Sinto que a sociedade atual cobra a felicidade a todo custo. Nesse sentido, sentir a tristeza pela perda não é saudável? Absolutamente. É sim e deve ser. Né? Você precisa viver o luto. Então, o luto, ele é dividido em fases. Como é um momento difícil, né, é um estado, o luto é um estado. Nesse momento eu estou de luto por algo, não necessariamente por uma morte, uma perda física de uma pessoa, mas uma perda de um emprego, uma perda de, sei lá, um casamento, um divórcio, uma perda de uma condição financeira, tudo isso são lutos, são processos que nós vivenciamos quase que diariamente. E não é diferente por perda, nós precisamos viver a perda de um ente querido. É necessário você viver esse processo do luto, que essa fase desse processo do luto, ela é dividida, né, em 5 etapas, né? Negação, quando você não quer acreditar, não quer aceitar naquela morte, e daí vai vários, vários etapas desse luto, até você chegar à conscientização de que a pessoa realmente morreu, você precisa prosseguir, né, dali para frente sem aquele ente querido, mas é muito saudável, você precisa viver o luto. Esse luto, não necessariamente, ele tem que ter um tempo, 1 mês você já pode, você tem que ficar bem, né? Porque as pessoas têm essa mania de cobrar isso, e isso não é saudável. Você tem que vivenciar seu luto, claro. Agora, o luto, quando ele passa muito tempo, por exemplo, 1 ano, e o luto materno, por exemplo, né? A mãe que perde um filho, naturalmente ela passa 1 ano de luto, ou às vezes até mais um luto, mais de 1 ano, né? Mas esse momento de luto, você precisa vivenciar todas essas fases. Se você quer chorar, você tem que chorar. Agora, se você passa 1 ano chorando, aí já é um sinal de alerta. Você já precisa procurar ajuda. Os familiares já precisam entender que você precisa de ajuda. Quando você não quer tomar banho, quando você não quer mais levantar da cama, você não quer sair do quarto, você não quer se alimentar. Então, quando vem esses agravantes, sim, você precisa de ajuda. Ótimo. Quando uma pessoa consegue equilíbrio emocional, essa pessoa está gerenciando a inteligência emocional? Sim, naturalmente. O equilíbrio emocional, esse gerenciamento, ele é potencializado todos os dias da nossa vida, né? Nas nossas ações simples, como eu falei, contar de 1 até 10, respirar. E quando você consegue esse equilíbrio, você está, sim, gerenciando as suas emoções. Então, você conseguiu o seu objetivo. Como lidar com pais com doença mental, tipo bipolaridade, entre outras doenças? É bem difícil, né?
normalmente, as pessoas que lidam com pais ou com filhos, familiares que têm algum tipo de transtorno emocional, eles precisam também de uma ajuda, de um apoio psicológico, porque ele não dá conta sozinho, né? São muitos desafios, não só físicos, econômicos, mas especialmente os desafios emocionais de lidar com aquela doença. E através da terapia você aprende a lidar, né? Através da terapia você aprende a lidar com um momento difícil que você está passando com seu familiar. Então é essencial que procure ajuda também. Muitos de nós perdemos parentes nessa pandemia e você trabalha no ramo funerário. Como você vê o papel e a atuação da psicologia nesse momento tão atípico em nossas vidas? Bom, eu vejo de uma maneira muito carinhosa a necessidade de termos psicólogos acompanhando as famílias enlutadas, né? Então, como profissional da área, no nosso grupo, nós hoje temos vários psicólogos que acompanham diariamente essas famílias enlutadas, desde o princípio da ligação, né? Que identifique a morte, ou por Covid, ou por qualquer outro fator que levou à morte, que causou a morte daquele ente querido. Os nossos psicólogos, eles acompanham aquela família, porque é um momento difícil, como eu falei anteriormente, sobretudo esse momento de perda por Covid-19, como é um momento atípico, é uma doença ainda extremamente desconhecida ainda, às vezes ela se potencializa em pessoas que são extremamente saudáveis, que têm uma vida saudável, e outras pessoas que não têm uma vida saudável conseguem vencer o Covid. Então, às vezes, nós somos pegos de surpresa, e isso nos traz várias dores emocionais, e a gente precisa realmente, como profissional, não só profissional da área da saúde, mas como diretora da empresa, preciso entender e acompanhar, acolher aquela dor. Então, nós temos esse acolhimento às nossas famílias enlutadas. Não só as nossas famílias enlutadas, mas aos nossos funcionários que lidam com essa dor todos os dias. Porque todos os dias eles são inseridos num momento de dor, de angústia, de falta de esperança. Então, eles precisam serem ajudados emocionalmente também, estarem equilibrados para lidarem com essa dor. Então, sim, é necessário essa ajuda de um profissional nesse momento. É uma pergunta muito importante. Como se livrar do vício da pornografia? A pornografia hoje infelizmente, tem trago muitos transtornos, né, emocionais, e às vezes chegam a agressividades, a abusos, e nós precisamos trabalhar de uma maneira efetiva. O conselho que eu dou, primeiro, você precisa procurar o seu líder de sacerdócio, que naturalmente, com a avaliação dele, ele vai lhe encaminhar para um psicólogo. Hoje a igreja ela trabalha muito sério, a igreja entende que esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de um acolhimento, de uma ajuda de profissionais da área da saúde emocional. E a igreja investe muito com isso. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 60 psicólogos que atendemos em todo o Brasil, de maneira online ou de maneira presencial. E todos os líderes, eles recebem, né, os psicólogos da sua cidade ou do seu estado para acompanharem os membros dentro das suas dificuldades, né? Às vezes missionários ou missionários retornados e membros comuns. E como se livrar da pornografia? Precisa de ajuda, procurar um auxiliador de sacerdócio. Com certeza ele vai lhe indicar o processo do seu processo espiritual para que você possa conseguir se livrar e também o processo emocional. Muitas vezes a pornografia ela traz tantos transtornos, ela deixa tantas marcas, né, tantos transtornos psíquicos no paciente que ele precisa fazer uso de medicação. Então é necessário sim uma avaliação séria. Tenho pavio curto e isso atrapalha demais minha pronta reação quando sou instigada. Tem momentos que até me arrependo, mas o sentimento de que poderia ter reagido de uma maneira diferente e mais inteligente permanece comigo.
Ajude-me, doutora Cristina. Bom, se eu já identifiquei, se você já identificou que você tem um pavio curto, que você precisa entender, que você precisa trabalhar para apagar esse pavio curto, né? Para alongar esse pavio, tá certo? Então, se você já tem essa característica, tem essa consciência, você precisa não só usar essas dicas que nós demos aqui agora, mas entender, ter a consciência que entre o pensamento e a ação existe essa linha tênue, que você precisa, que você pode decidir, eu vou explodir ou não vou explodir. Isso é uma consequência da sua atitude, né? Você que tem que tomar essa atitude. Então, a consequência de tomar a atitude de eu vou explodir traz, às vezes, tanto transtorno que você chega a se arrepender mesmo, que você poderia ter evitado aquela situação. Então, qual é o meu conselho? É você ter essa consciência de que nesse período você pode, sim, escolher se estressar ou não se estressar. E a partir do momento que você começar a tomar atitudes de não se estressar, né, de levar mais de uma maneira leve as situações, né, mesmo que sejam adversas, você tem uma visão de levar uma maneira mais leve, de que a nossa vida não só é isso aqui, é para além do que nós estamos aqui hoje, aí você certamente vai ter uma condição de poder segurar mais as suas emoções, controlar mais essa vontade de explodir. Durante a apresentação que foi feita, foi dito que você trabalha com projetos sociais e humanitários. Isso contribui para a sua inteligência emocional? Você recomendaria o serviço ao próximo como Com o certeza. tratamento? Perdão, Eli, com certeza. Inclusive, eu falei aqui em um dos slides, né? Então, o serviço ao próximo, ele fortalece o seu eixo emocional e o seu eixo espiritual. À medida que você serve a alguém, né? Ou presta algum tipo de atitude positiva a alguma instituição, a alguma pessoa, você automaticamente você se enche de reservas positivas. Então, sim, praticar a bondade, se colocar à disposição do outro, você ajuda mais a você próprio do que ao outro. Próxima pergunta bem interessante. Percebi que a prática da atividade física ajuda muito em diversas áreas da vida. Como conseguir ajudar minha família a sentir prazer em fazer atividade física? Bom, conscientização, né? Então, diante do que nós estamos vivendo hoje, existem várias pesquisas. Você pode sentar numa reunião familiar, no conselho de família, e falar da necessidade que nós temos de fazer a prática de exercício físico. Hoje em dia, foi provado cientificamente que quanto mais você se exercita, as pessoas que, porventura, foram infectadas pelo Covid-19, eles têm uma resposta mais rápida na sua cura, no seu processo de cura, porque pratica atividade física. Claro que você não vai praticar atividade física no momento que você estiver doente, porque você tem que estar realmente convalescendo, tem que ficar de repouso. Mas se você está praticando atividade física, e pegou o Covid, certamente você vai ter mais facilidade de restaurar a sua saúde mais rapidamente. Claro que existem alguns fatores, mas tem atletas que morreram, tem pessoas jovens. Bom, como eu falei, é uma doença ainda desconhecida, nós não podemos, assim, nem os médicos, nem os cientistas podem dizer como vai se comportar em cada pessoa, por isso que é necessário os cuidados, né? Lavar as mãos, usar as máscaras, o distanciamento social é muito importante nesse momento, porque às vezes o vírus ele se comporta de uma maneira leve em algumas pessoas, às vezes até assintomáticos, em outras não. Então é uma responsabilidade nossa esses cuidados, conscientizar a nossa família. Essa prática do exercício físico é essencial, não só para evitar doenças do Covid, mas outras doenças também. Sofro de ansiedade e depressão. Não dá para pensar em inteligência emocional, ainda mais quando estou em crise. O que eu faço? É verdade. É muito difícil. Por isso que eu falei anteriormente que quando você já tem esse quadro, esse processo estabelecido no seu organismo, você já é identificada, já é diagnosticada com
com depressão, certamente você precisa nunca, né, parar de fazer terapia e nunca parar de ir para as suas visitas, para as suas consultas regulares com o psiquiatra, porque a medicação ela vai ajudar muito nesse processo. Acho que a Cristina quer dizer que toda pessoa que tem depressão ela tem que tomar medicação? Não, né? Não necessariamente, mas às vezes existe essa indicação. Vou tomar a medicação a vida toda, não. Às vezes você toma medicação por 3 meses, 2 meses, isso o psiquiatra ele vai avaliar. Por isso a necessidade de você fazer a terapia, porque quanto mais terapia você faz, quanto mais atividade física você faz, você vai conseguir controlar essa ansiedade. Próxima pergunta muito interessante. Percebo que há sempre uma responsabilização, desculpa, de quem recebeu a ofensa sobre aceitar ou não se sentir ofendido. Não seria saudável uma forma de se impor ao ofensor para que isso não aconteça novamente? Depende da situação, não é? Então, eu falei no geral, né? Existem situações diferentes e você é que vai tomar essa decisão. Se você se impor, por exemplo, um abuso, você tem que se impor sim, né? Você não tem que sofrer um abuso calado, você tem que se impor se você está sofrendo algum tipo de abuso. Então, você não deve se ofender, decidir, não vou me ofender com esse abuso, não. Você deve sim, nesse momento, decidir e se impor e procurar ajuda. Próxima pergunta. Os cursos de inteligência emocional ensinam o método de contar até 10, que inclusive a senhora falou durante a live, quando estamos em frente a uma situação emocionalmente crítica. Como membro da igreja, para dar uma solução nessas situações, eu utilizo a expressão o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. Aplico os ensinamentos cristãos e os resultados finais são excelentes. Estou utilizando a inteligência emocional ou espiritual? Você está utilizando as duas inteligências, tanto a espiritual como a emocional. A partir do momento que você consegue identificar, né, os seus limites, você está usando a sua consciência emocional. E quando você aplica os ensinamentos espirituais, você está utilizando a sua inteligência espiritual. Então, você sim está utilizando de maneira positiva as duas, das duas formas, e por isso você tem tido tanto êxito. Parabéns. Isso aqui é interessante. Doutora Cristina, eu gostei muito de você, do seu jeito doce. Caso eu não queira expor aqui a minha situação, mas precise da sua orientação e experiência, o que você pode fazer por mim? Como eu falei anteriormente, claro que eu me coloco à disposição de todas as pessoas que tiverem algum tipo de necessidade, tá bom? Até não membros da igreja, quanto mais os membros, né? Então, você pode mandar alguma mensagem no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais, só eu tenho acesso, então ninguém vai saber, ninguém vai saber do seu problema ou da situação que você está querendo ajuda, tá bom? Porque isso é essencial. Eu entendo que muitas vezes nós passamos por situações delicadas que somente você quer falar para o profissional. E dentro da psicologia e das outras áreas, existe realmente, é exigido do profissional que tenha o máximo de cuidado, né, em não expor os pacientes de forma alguma. Então, isso é previsto por lei, e sim, existe a possibilidade de ajudar, mesmo que distante. Você pode enviar suas dúvidas, suas perguntas, sei lá, o que você desejar, através das minhas redes sociais. Como lidar com a decepção? Se não atinjo meus objetivos, fico decepcionada. Sem falar da decepção com as pessoas que um dia confiei e me decepcionei com seus atos e atitudes. Bom, decepção nós sempre vamos ter na vida, né? Ninguém é imune das decepções. Nós sempre vamos nos decepcionar com alguém. Agora você vai decidir se você vai ficar muito mal ou não, né? Antigamente eu era muito sensível, né? Então as pessoas que me decepcionavam eu ficava muito triste.
eu comecei a aprender na psicologia que eu é que decido ficar muito triste. Porque se a pessoa me causa algum tipo de transtorno, me decepciona de alguma maneira, eu é que adoeço emocionalmente. A outra pessoa não. Né? Muitas vezes ela não tem nem consciência do que fez. Então, o que eu decidi fazer? Eu não absorvo nada. Então, criei um muro de proteção aqui, que a decepção vem, bate e volta, ela não me atinge. Então, quando acontece alguma coisa, fulano de tal fez aquilo outro com você ou com algum, eu já sabia, eu já esperava, então, o que é que eu posso fazer? A minha atitude é, eu não vou adoecer por conta do erro de alguém, que ele trouxe, o transtorno que ele trouxe para a minha vida, né, de algum tipo de decepção. Mas eu vou sim seguir. Claro que a gente tem o momento do luto, né, como eu falei anteriormente, luto por alguma coisa. Você fica triste ali, tudo, decepcionou, pronto, passou. Né? Então, passado, se fosse bom, era presente. Então, o que é do passado, deixa para trás. Não fica se apegando a essas coisas do passado, porque traz muitas doenças emocionais, esse apego. Então, nós temos que ser desapegados das coisas que são ruins, que são negativas, nos apegar às coisas boas e positivas. Essa pergunta é uma pergunta realmente extremamente importante. Diz o seguinte: como fazer quando você sempre busca melhorar seus padrões emocionais e o seu cônjuge não? Procura o bispo. Só quem pode resolver isso é o bispo. Procura o seu líder do sacerdócio. Muito bem. O seguinte, Ana Cristina, como você me aconselharia? Meu sonho é cursar psicologia, mas há um tempo atrás desisti e hoje me arrependo. O ruim é que minha mente sempre me culpa. Como trabalhar isso? Faça o vestibular e começa a estudar hoje, amanhã. Você já pode começar a fazer esses cursos online, né? Mas, Mas tem vários cursos, tem várias palestras maravilhosas para você entrar na psicologia, para você conhecer a psicologia, para você conhecer o processo dessa ciência maravilhosa. Agora, o meu conselho é nunca desistir, começa hoje mesmo, né? Se prepara hoje mesmo para entrar no curso que você ama tanto. Então, faz o que você gosta, certamente você vai ajudar muitas pessoas, não só a si mesmo. a próxima pergunta: quando somos acusados de algo que não fizemos e já fizemos de tudo para acreditar em nós e não acreditar, como devo agir? Bom, se você já tem a consciência de que você não fez, e o seu companheiro, sei lá, a pessoa que você está se relacionando, não acredita em você, é uma decisão muito íntima, não é muito particular. Mas o que eu aconselho, se for membro da igreja, procurar o seu líder de sacerdócio, porque certamente ele vai poder ajudar melhor do que um psicólogo nesse momento, né? Mas essa pergunta é extremamente importante, é que eu vou falar agora. Qual é a orientação que você dá para alguém que tem dificuldade de perdoar? Primeiro, você precisa trabalhar esse lado negativo, como eu falei. Nada que é negativo vem de Deus. Então, tudo que é negativo nós sabemos que vem do opositor. Então, se você quer muito ficar do lado dele, continue sendo essa pessoa que não perdoa, né? Porque à medida que você não perdoa, você consegue atrair coisas negativas. Então, influências negativas, energias negativas. O mundo, a ciência, a física prova isso, ele é composto, né, por energias. E quando nós estamos nessa vibe, né, de coisas negativas, nós só atraímos coisas negativas, né? Que a falta, o desejo de perdoar alguém, sei lá, por mais que seja duro o que ele tenha, o transtorno que ele tenha trago para a sua vida, mas você se prejudica, né? Então, à medida que eu não perdoo o outro, eu não consigo me perdoar nas minhas particularidades e nem consigo ter uma vida livre, não consigo ter uma vida ampla e plena. Então, foi por isso que existiu a expiação, né? Então, o julgamento fica para Deus, para os líderes, mas o cuidado do perdão, eu preciso procurar essa ajuda, talvez a minha espiritualização, essa maturidade em colocar o evangelho em prática na minha vida, lembrando de que a vida não é só isso aqui, né? Isso aqui é um momento para além do que nós estamos vivendo hoje, seja o começo para você conseguir perdoar.